aí, guerreiro, só na manha? Guerreiro, olha só que questão tranquila, cara. Tranquila. Poxa, professor, mas olha o tamanho do texto, uma página. Amigo, pelo amor de Deus, amigo. Vou ler para ti rapidinho. Uma aluna da EFON, primeiro que o cara inventa uma situação, tá? Que eu tenho certeza que nunca aconteceu, mas enfim. Utiliza uma chave de roda de massa desprezível, composta por duas barras cilíndricas, entrecruzadas, e uma corda ideal para criar uma alavanca e puxar um carro quebrado. Galera, alavanca é multiplicador de força. Uma alavanca, ela multiplica a força, tá? A potência é sempre a mesma, certo? Beleza. Então, lembra, essas máquinas simples, alavanca, sistema hidráulico, né? Enfim, isso aí são multiplicadores de força. Sistema de polias, né? Enfim. Tá, tudo certo. Aí, temos aqui, a corda é amarrada na árvore e passa pela parte inferior da barra. Ok. Horizontal e é enrolada algumas vezes entre as duas barras, saindo pela parte superior. Então já começou a brincadeira, ó. Ó, aqui pela parte inferior vai sair a corda que vai estar ligada à árvore. Aqui na parte superior vai sair a corda que vai estar ligada ao carro. Tranquilo? Então isso aí está bem claro na questão. Perfeito. Aí ele fala que a chave gira com uma velocidade angular constante de 3 radianos por segundo. Ó, de novo. Então, a chave vai girar com uma velocidade angular constante, né? Ele deu de graça para você aí. Beleza. 3 radianos por segundo. E vai sendo enrolada na porção da corda que vai para a árvore. Tudo certo. Então, esta parte inferior vai para a árvore, a parte superior vai para o carro. Até aí tudo certo. Aí ele diz que o diâmetro das barras é de 2 centímetros. Então, ó, isso aqui é uma barra. A outra, ela está aqui, ó. Então, o diâmetro da barra aqui, ó, que é isto aqui, vale 2 centímetros. Então, bem, como o raio é a metade do diâmetro, então você tem aqui você tem 1 centímetro, e aqui você tem 1 centímetro, certo? Até aí tudo certo. Aí ele fala aqui também o seguinte, é... a extremidade superior da barra vertical, ou seja, daqui da extremidade até o centro, ele dá para ti o comprimento, é 50 centímetros. Tem muita coisa que ele está falando aí, cara, que você consegue concluir tranquilamente aqui, ó. Então, isto aqui vale 50 centímetros. Beleza? Só sucesso. Aí, olha o que ele quer aqui, ó. Depois de muito papo furado, ele fala assim: com a massa da barra, como a massa da barra é desprezível, e a soma das forças e os torques que agem sobre ela, ó, e dá o bizu, cara. O cara vai aplicar torque, né? É nula. Então, condição de equilíbrio, né? Resultante igual a zero, torque resultante zero. Se a tensão na corda que se prende à árvore, que a corda que está presa à árvore é essa de baixo aqui, ó.
Então, ele está dando para você aqui, olha para cá, olha como é bonito, cara. Ele está dando para você aqui esta força aqui de tração, ó. Esta força de tração. Esta força de tração, ela vale, meu caro aluno, 2.940 mil. Esta força aqui, ó, que é a força de tração da parte que está presa ao carro, esta força aqui você não tem. Esta aqui você não tem, tá? Esta aqui você não tem. Beleza? Que é a parte da corda que está presa ao carro. E ele diz aqui que a aluna faz uma força aqui, ó. Ela empurrar a chave, né? Ela faz uma força aqui. Olha que interessante. Ela faz uma força aqui, ó. Certo? Esta força aí, eu vou chamar de F. Beleza? Aí vamos lá. O que é que ele quer na questão? Ele quer a potência da força externa transmitida para o carro. Aí tem muito aluno que na hora da prova, né, que conseguiu chegar até aqui, pensou assim, mas espera aí, Maxwell, a potência de que força? E, maninho, tanto faz tu calcular a potência da força F ou a potência da tração aqui, ó, da corda que está presa no carro, é o mesmo valor. Porque isto é uma máquina simples, como qualquer outra máquina simples, que multiplica só a força. A potência, o trabalho, é o mesmo. Então, não tem esse papo de, eu calculei a potência da força F. Encontrei a resposta. Mas eu fiquei na dúvida se não era para calcular a potência do T. Vai dar a mesma resposta. Quer apostar comigo? Eu vou fazer duas. Eu vou calcular a potência da força F e vou calcular a potência da força T e o resultado vai dar o mesmo. Tá? Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou calcular a primeira potência da força F. Aí, quando eu encontrar a resposta, a gente marca. E só para fechar bonito, para não ficar assim, o Max está forçando. Ele calculou a potência da força, porque ele já sabe a resposta. Tá? Não, eu vou calcular a potência da força T e vai dar a mesma resposta. Tá bom? Então, vamos lá. Potência de uma força é a força multiplicada pela velocidade. Então, se tu fores calcular a potência da força F, vai ter força F vezes a velocidade. Se tu fores calcular a potência da força T, vai ficar a força T vezes a velocidade. Eu vou calcular aqui, ó, velocidade para F e velocidade para T. O que eu estou querendo mostrar para você? Que tanto tu calculares a potência da força F, a potência da força T, o resultado vai ser o mesmo, cara. O resultado não pode ser diferente, tá? O resultado não pode ser diferente. Simples assim. Isso aí é um multiplicador de força e não de potência. Simples assim. Tudo certo? Então, vamos lá. Vou calcular a potência da força F. Lembrando que eu estou calculando o que ele está pedindo. A dúvida é, eu calculo a potência da força F ou a potência da força... Qualquer uma das duas vai dar a mesma resposta. Então, vamos lá? 1, 2, 3, já. Vamos calcular a força F. Força F, a gente calcula aqui o torque. Então, lá vai. Olha como é lindo. Lembra que quando você vai aplicar torque, você precisa de um ponto de referência. Seja Mickey, não Pateta. Sabe que vai ser o meu ponto de referência aqui? Vai ser este ponto aqui, ó. Eu vou calcular o torque em relação a este ponto aqui. Professor, eu posso escolher um ponto aí? Pode.
Mas eu vou escolher este, por quê? Porque quando eu for aplicar torque a este ponto, como a força E está na direção do ponto, não tem torque em relação ao ponto que eu escolhi. Aí só que torque é a força F. Vamos ver se o torque dela é horário ou anti-horário. Segura aqui no ponto de referência, imagina que a tua caneta é a barra, aplica a força F, ó. Ela produz torque no sentido anti-horário. A força 2.940, ela produz torque no sentido horário, ok? E a força T não produz. Então, vem comigo. Se está em equilíbrio, o somatório dos momentos ou dos torques horário é igual ao somatório dos momentos ou dos torques anti-horários. Certo? Beleza, vamos lá. Em relação a este ponto, lembrando que você pode escolher o ponto que você quiser. Eu estou escolhendo este ponto, tá? Em relação a este ponto, eu tenho aqui um torque anti-horário e aqui eu tenho um torque horário. Vamos lá? Então eu vou começar pelo horário. Eu só tenho um torque horário. Então vai ficar só um torque aqui. O que é torque? É a força vezes o braço. Vamos lá. O que é o braço? Braço é a distância do ponto de referência até a força. A distância do ponto de referência até a força é esta aqui, ó. Está aqui o meu ponto de referência. Está aqui a força, ó. Distância aqui a gente mede perpendicularmente. Então, o braço desta força aqui, 2.940, é este comprimento aqui, ó, que vale 2 centímetros. 2 centímetros. Igual, não tem mais torque, horário aí, anti-horário da força F. É o força F. Vezes o braço da força F. Vamos ver quem é o braço da força F. Braço é a distância do ponto até a força. Olha aqui, ó. Quem é o braço da força F? É a distância do ponto até a força. Quanto é essa distância? 50 menos 1, né? 49. Não, é, é só fazer a conta. Ó, 2.940 é divisível por 49. Só fazer aí para ganhar tempo. 2.940 é divisível por 49. Dá 60, né? Gravado, 60. Esses dois, 20. Pronto, morreu. 120. O que foi que eu calculei? A potência. Pronto, é só calcular a potência da força F. A potência vai ser a força, que é 120, vezes a velocidade. E como é que eu calculo a velocidade? Meu amigo, ele deu o ômega. Ele deu o ômega. V ao ômega R. Égua, cara, de novo. Ó. Será que essa fórmula é importante? V é igual a ômega vezes o raio para F. E é aqui que está a cereja do bolo. Ômega, sem comentário, tá? O ômega vale 3.
Olha aí no comando da questão, o ômega vale 3. O raio é aqui que está o problema. O raio, tem aluno que se não prestar atenção, ele vai achar que o raio é isto aqui, ó. 50 centímetros. E para ZAD, se ele jogar ali no lugar do raio 50 centímetros, que é 0,5 metro, resposta aí. E está errado. Porque o raio aqui, tá? O raio aqui é simples. Quando a barra girar, ela vai girar em relação a este ponto aqui, que vai ficar fixo. Eu vou chamar de olhinha. Então, o raio aqui tem que ser 50 mais 1. Então, perdão, 50 mais 1. 50 mais 1. Ou seja, 50 mais 51 centímetros. 51 centímetros é 0,51 metro. Tá? Então, aqui, certo? Esta parte aqui, ó, vai girar em relação a este ponto aqui, ó. Como eu falei, se você pegar o centro aqui, tá? Da barra, que tem o formato de um cilindro, você vai achar que o raio é 50, meio metro, e tem resposta que está errado. Para bater esse martelo, olha para cá, eu vou calcular a potência da força T, vai dar o mesmo resultado. E a gente vai medir o raio em relação à olhinha. Aí, tenta fazer esse cálculo em relação aqui ao centro. Não vai dar potência. Então, isso prova que a gente não pode pegar este ponto aqui para calcular o raio. A gente vai ter que pegar este. Certo? Então, se porventura você usar como referência este ponto para calcular o raio, aí o raio seria, para a força F, meio metro. A resposta daria, se eu não me engano, daria 180. Aí calcula a potência do T, tomando como referência este ponto. Não vai dar 180, vai dar um outro valor. Então, isso prova que você pegou o ponto errado. Entendeu? Então, para ter certeza que o ponto é este, eu vou calcular a força T e vai ter que dar o mesmo. Se der um resultado diferente, tá? Este ponto aqui está errado. Entendeu? Então, é assim que a gente comprova. Então, vamos lá. Fazendo esta continha aqui, multiplica aí. 120 vezes 3 dá 360. Isso. Vai dar 180. Já morreu a questão, galera. Aí, para descargo de consciência, porque tem aluno. Eu fiquei na dúvida se eu calculava a potência do ou a potência do T. Pois é. Se você calcular a potência do T, vai ter que dar a mesma resposta. E se der diferente? Se der diferente, é porque o ponto não é o olhinha. Então deve ser este ponto aqui. Entendeu? Então é isso que você tem que entender. Então lá vai. Potência de T. Caso você tivesse calculado da força, vai ser a força T. Vamos calcular a força T aqui, ó. Como isso aqui está em equilíbrio, olha para cá. A força T, que está para a direita, é igual à soma da força F com a força 2.940, porque isso aqui está em equilíbrio. Ele fala no computação. Então, vamos lá. T é igual... Maxwell, já morreu a questão. O que é que tu vai... Quero comprovar para vocês que tanto a potência da força F ou a potência da força T, o resultado tem que dar... Então, é só a questão já morreu. Gabarito, letra D, E. Numa prova, eu não perderia tempo. Eu já sei que a potência vai ser a mesma, porque isto aqui é um multiplicador de força. A potência é a mesma. Tá? Beleza. Então, vamos lá. T é igual a F mais 2.940. Bem, o F vale 120, a gente acabou de calcular. Mais 2.940.
Quanto é que dá isso aqui? Deixa eu fazer aqui para ganhar tempo. 2.940 mais 120. Dá 3.060. Newton. Aí vem comigo. Potência é a força 3.060 vezes o que é V? Tá aqui, ó. TV ômega raio para tração. Vamos ver quem é o raio para tração aqui, ó. Lembra que o nosso ponto de referência é este, hein? Então, o raio para tração é 2 centímetros. É 2 centímetros. Tá? Então, o raio para F é 51 centímetros, que é 0,51 metros. O raio para tração é 2 centímetros. 2 centímetros é 0. Primeiro que o ômega é 3, não é? E o raio para tração é 0,02 metros, que é 2 centímetros. Meu amigão, faz esse produto aí e diz para mim quanto é que dá. Vai ter que dar 183,6. Se não der, então o nosso ponto de referência não é olhinho. Quanto deu isso aí? Meu amigão, vai ficar 3.060 vezes 3 vezes 0,02. Mano, dá 183,6. Tem que dar a mesma coisa. Porque máquina simples é um multiplicador de força. Então, não tem justificativa para quem errou a questão. Tanto faz você calcular a potência da força F, da força T, vai encontrar o mesmo resultado. Tá? Aí, caso você queira comprovar que de fato é o ponto olhinho, escolhe este ponto como referência aqui, para calcular o raio. Aí calcula a potência da força F e calcula a potência da força T. Vai dar diferente o valor. Por quê? Porque não é este ponto a referência para calcular o raio. É este ponto aqui. Tá? Essa questão aí, a cereja do bolo está justamente no ponto que você vai escolher para medir o raio aí. Certo? Porque quando você aplicar a força, isso aqui vai fazer um giro aqui, ó. A mesma coisa é aqui, ó, vai girar. Então, o raio tem que ser medido em relação à olhinha. Prova disso que tanto faz calcular a potência da força F ou a potência da força T, dá mesmo. Tranquilo? Então, gabarito, letra E, de eco.